Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando conosco mais uma reunião de estudos no nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente tem uma noite muito feliz, porque nós vamos conversar sobre Lins de Vasconcelos, Arthur Lins de Vasconcelos, que é, para aqueles que não sabem, o patrono do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai entender, vou conversar um pouco sobre essa figura muito feliz de falar, de conversar, de estudar, que é Lins de Vasconcelos, porque que ele tem uma relação tão próxima, uma relação tão importante com o CERJ, com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, ele é o seu patrono. A gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês que estão assistindo mais essa reunião de estudos. Agradecer ao pessoal que está aqui fazendo a interpretação em Libras do nosso trabalho de hoje, agradecer a equipe que está aí trabalhando para que esse estudo possa acontecer. E para iniciar, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, aberto aleatoriamente. Conversão, capítulo 15, livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Vamos à nossa prece. Jesus, quanta alegria, mestra dos nossos corações, por hoje estarmos tendo a oportunidade de nos lembrar desse companheiro, desse amigo sem igual, que é Arthur Lins Vasconcelos Lopes. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Por mais esta oportunidade aqui no CES, estarmos aprendendo algo a mais para podermos, em nossas vidas cotidianas, nos tornarmos melhores, caminharmos efetivamente rumo à conversão ao teu Evangelho de amor. Graças a Deus.
Muito bem, e que feliz coincidência, porque a página que nós lemos de Emmanuel, que trata da conversão ao Senhor, que trata da conversão ao Evangelho de Jesus, dessa necessidade da conversão verdadeira para então darmos conta dos nossos testemunhos, tem muito a ver com a personagem que vamos estudar, que vamos conversar, que vamos conhecer nesse dia de reunião, nesse dia de estudo. Começo dizendo já que é impossível nesse espaço, nesse tempo que nós temos, de trazer por completo a figura de Lins de Vasconcelos. Não tem como, num espaço de tempo tão exíguo, nós conseguirmos analisar essa personalidade, estudar as suas páginas, estudar os seus textos, tanto quanto encarnado como desencarnado, para entender como se deu o processo até mesmo de conversão do nosso Lins de Vasconcelos. Entender a que testemunhos ele foi colocado durante esta sua encarnação. Entender de forma profunda a grandiosidade da tarefa de Arthur Lins de Vasconcelos. O que vamos fazer hoje à noite será passear por algumas cenas, por alguns momentos, por alguns aspectos dessa encarnação de Lins de Vasconcelos. Momentos que nós acreditamos que são importantes da vivência de Lins de Vasconcelos para nós, espíritas que somos, também na estrada da conversão. Aqueles que desejam conhecer mais aprofundadamente Lins de Vasconcelos têm duas obras extremamente importantes que serviram de base para a nossa conversa de hoje. A primeira é a sua biografia, digamos, oficial, escrita pelo professor Ney Lobo, Lins de Vasconcelos, o diplomata da unificação e o paladino do Estado Leigo. Edição da FEP, Federação Espírita do Paraná. A minha edição ela é antiga, então nem adianta mostrar para vocês, porque a capa nem é mais essa. A edição atual é uma edição linda, de capa verde, com fotos de Lins de Vasconcelos ao fundo. Essa nossa edição é a primeira edição de 1997. Desculpa, é a edição de 1997. E além dessa obra, dessa biografia, né, que é bem extensa de Lins Vasconcelos, nós temos ainda uma outra obra também publicada pela Federação Espírita do Paraná, chamada Lins, Neste Mundo e no Outro. Uma coletânea maravilhosa, que traz diversos textos de Lins Vasconcelos, de sua autoria enquanto encarnado, presentes na imprensa espírita. A gente vai conversar sobre isso. Ele colaborava cotidianamente com a imprensa espírita, como o Joana de Anjos fala, a tribuna valiosa para a sementeira da luz inconfundível da verdade. Então, são textos do periódico Mundo Espírita, que são trazidos para essa obra, e, numa segunda parte, várias mensagens psicografadas por Divaldo Franco, do nosso querido Lins de Vasconcelos. Obras desde a década de 60 até agora, pouco tempo. Então, nós temos material, bastante material, para discutirmos, conversarmos, estudarmos acerca da figura de Lins de Vasconcelos. Bom, essa semana nós estamos pensando, refletindo em torno de Lins de Vasconcelos por conta da comemoração dos 70 anos da sua desencarnação. Ele que desencarna em 27 de março de 1952.
desculpem, 21 de março de 1952. E é interessante, né, que a gente poderia dizer também que está pensando e comemorando, falando sobre o seu nascimento, porque ele também nasce em março. Ele nasce em 27 de março. Tanto que ele desencarna pouco antes de completar 61 anos de idade. 61 anos, extremamente jovem. Claro que a gente está falando de 1952, onde a expectativa de vida no nosso país não era como a de hoje. No entanto, Lins de Vasconcelos era rico, tinha uma grande fortuna. Logo, com certeza se esperava que ele tivesse uma expectativa de vida maior. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, nós podemos nos perguntar quem é esse Lins de Vasconcelos? Quem é esse Lins de Vasconcelos? E eu vou me permitir, ao longo dessa nossa conversa, trazer diversos trechos que eu acho que são extremamente significativos, não só da biografia construída pelo professor Ney Lobo, onde ele traz várias falas de diversos companheiros que conviveram com Lins de Vasconcelos ou que estudaram a sua obra. Então, a gente vai buscar algumas dessas referências, como também diversos trechos da própria obra que Lins de Vasconcelos nos legou, na obra literária, as suas mensagens, os seus textos, os artigos no mundo espírita, os textos psicografados, vários textos dele estão presentes no livro Crestomatia da Imortalidade. Então, é importante lembrar desde já, nós vamos fazer um estudo destes textos, vamos conversar sobre esses textos. Porque eu acho que se nós estamos hoje fazendo uma homenagem a Lins de Vasconcelos, por conta dos 70 anos da sua desencarnação, nada melhor que conhecer efetivamente o que ele escreveu, para que possamos talvez ouvir a sua voz. E também conhecer trechos do que escreveram sobre ele. E aí, então, se nós perguntarmos quem é esse Lins de Vasconcelos? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Em 19 de abril de 52, ou seja, logo depois da desencarnação de Lins de Vasconcelos, o presidente da Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro, Dr. Levindo Melo, fez um retrato do nosso querido Lins, um artigo para o Mundo Espírita. E ele dizia o seguinte: era um homem simpático e empolgante, forte, educado, ilustrado, viajado, personalidade invulgar, inteligência lúcida, voz firme, enérgica e agradável, palavra fácil, argumentos rápidos, doutrinação elevada e culta, vontade inflexível, fisionomia serena e austera, alto, moreno, fronte larga e elevada, olhos pretos, olhar vivo e penetrante, óculos brancos, rosto oval, bigodes finos e bem aparados, cabelo grisalho, sabedoria de espírito velho, já aprovado em testes de muitas existências pregressas, dissertação sempre convincente, coração boníssimo, mente enérgica, cristão eficiente, altamente caridoso, prático e idealista ao mesmo tempo, honrado, possuidor de elevada moral cristã, chefe de família exemplar, trabalhador, econômico, prudente, altruísta, filantropo, generoso, liberal, fraterno, sem vaidade ou orgulho, cheio de bom senso, distinto sob todos os pontos de vista, orador fluente, vibrante e agradável, de altos e longos voos tribunícios. Sua voz ponderada, forte e simpática, arrebatava seletos auditórios. E termina o querido Levindo Melo. Qual Jesus? Lins de Vasconcelos raramente ria ou se mostrava eufórico.
embora muitas vezes conservasse seu rosto alegre e jovial, iluminado apenas por um sorriso discreto e elegante. Será que a gente consegue, será que a gente conseguiu, né, ao longo do conhecimento dessa descrição que o Dr. Levino Mello, da Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro, fez do nosso companheiro? Eu achei extremamente rica essa descrição, esse retrato, como o professor Ney Lobo chama, né? Um retrato que ele diz que é físico e moral. Porque nos apresenta quem era esse homem. Não apenas características físicas, um homem alto, moreno, olhos escuros, bigode fino, cabelos grisalhos, o seu óculos como era, o seu porte, fronte larga. Enfim, é gostoso ouvir essa imagem, que a gente pode ir formando a imagem desse homem. E um homem que, como ele diz, não era dado a sorrisos eufóricos. É engraçado que toda vez que a gente ouve falar de Lins de Vasconcelos, a gente associa imediatamente a figura de Leopoldo Machado. Extremamente amigos, trabalharam em conjunto, muito, porque ambos acreditavam na necessidade de união dos espíritas. Lins, voltado principalmente para a questão da união das sociedades espíritas, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Leopoldo, através da juventude, mas também extremamente empenhado no processo de união, unificação dos espíritas no país. E é muito interessante, porque Leopoldo, em sua descrição, era o contrário, era um homem risonho, alegre, falava alto. Já Lins, embora alegre e jovial, mas tranquilo. Sorriso discreto e elegante, como fala o nosso companheiro Levindo Mello. Mas, em suas características, se coloca claramente um homem caridoso, filantropo, bom, de bom senso, generoso, fraterno. Características que acompanham Lins Vasconcelos durante toda a sua trajetória. Características que nós precisamos estar atentos, porque precisamos aprender com Lins Vasconcelos na noite de hoje. E falando dessas características, falando dessa descrição, olha que interessante. No prefácio da obra Lins, Neste Mundo e no Outro, nós temos texto de Joana de Ângeles. E ela começa o prefácio com essa frase certeira. Arthur Lins de Vasconcelos é o exemplo do verdadeiro espírita, o que equivale dizer do verdadeiro cristão. A sua existência na Terra foi assinalada por belas lições de equidade, de justiça, de amor e de caridade. Ao abraçar o Espiritismo, encontrou o mapa da mina onde está a felicidade, que soube vivenciar e estender aos irmãos do caminho. Então, estamos hoje nos lembrando de um homem espírita que desencarnou pouco antes de completar 61 anos e que, como espírita, pôde viver efetivamente a proposta de transformação moral, de ação no bem, que a doutrina espírita apresenta a todos nós. Nos diz o Evangelho que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende no seu processo. Lins Vasconcelos é um verdadeiro espírita
e pôde apresentar isso na sua encarnação, ao longo da sua trajetória. Eu falei há pouco que Lins Vasconcelos era rico. Sim, tinha uma grande fortuna ao final da sua vida. Mas ele conquistou e construiu essa fortuna ao longo da sua vida. Ele nasce pobre, no interior da Paraíba, uma cidade a quase 600 quilômetros do litoral. Na infância, onde parece que teve algum aprendizado ligado à Igreja Católica, parece que isso aconteceu, mas nos seus relatos vamos encontrar um adolescente de 15 anos trabalhando como tropeiro, analfabeto ou semi-analfabeto, bem distante desse homem que está descrito nesse momento pelo Dr. Levino Mello e por Joana de Ângeles. Mas lá naquele menino de 15 anos, que já trabalhava como tropeiro e que não tinha a possibilidade de estudo, já havia alguém que sabia que o seu futuro, que a sua tarefa, que a sua missão nessa encarnação tinha uma amplidão muito grande e que necessitava da sua dedicação, necessitava da sua perseverança, necessitava de toda a fé que ele poderia ter para seguir adiante, porque havia muito a fazer. Havia muito a fazer num campo que ele nem sabia que existia. Lins Vasconcelos será um dos grandes artífices do projeto de unificação do movimento espírita, que culmina com o Pacto Áureo, lá em 1949. 3 anos antes, menos de 3 anos antes, 2 anos e meio antes da sua desencarnação. O professor Ney Lobo até comenta na sua biografia que parece que, passado o Pacto Áureo, e então veio a Caravana da Fraternidade, como consequência do Pacto Áureo, que vai terminar em dezembro de 50, a gente tem Lins Vasconcelos finalizando a sua missão, a tarefa com a qual ele havia se comprometido para esta encarnação, na primeira metade do século XX. E aí, então, ele desencarna logo após. Esse menino, lá do interior da Paraíba, resolve, então, que para conseguir crescer, conseguir estudar, conseguir conquistar algo na sua vida, resolve procurar emprego na capital, viaja, entra para o exército, como soldado, isso mesmo. E como soldado do exército, ele se matricula na escola regimental do batalhão onde ele estava ligado. A escola regimental do batalhão do exército, isso ele tinha 18 anos, era dedicada a soldados analfabetos ou semi-analfabetos. Por isso, a gente pode depreender daí que essa era a formação do nosso Lins Vasconcelos nesse momento. Ele, então, em poucos anos, se torna sargento, ou seja, ele se aplicou aos estudos e conseguiu mudar de patente. E, como sargento, ele pede transferência. Ele resolve deixar o Nordeste. Chega aí a passar por Recife, mas ele vai para Florianópolis, vem para o sul do país. Pouco tempo em Florianópolis, e em algum momento ele se transfere para Curitiba. Mas, ainda em Florianópolis, pela primeira vez, ele ouve falar de espiritismo. Lá pelos seus 20 anos,
ele ouve falar desse espiritismo. Que ele acha estranho a princípio, porque de formação católica ele meio que não queria falar e ouvir falar de espíritos, mas ele vai conhecer essa doutrina, vai entender o quão importante é essa doutrina para o que ele entendia como vida. Ele lê, ele se reconhece, ele se identifica com essa nova filosofia e começa a estudá-la. É como se tivesse encontrado algo que ele já conhecesse. Isso me faz lembrar do Dr. Bezerra de Menezes. Também, num outro momento, um momento anterior, final do século XIX, um dos artífices do nosso processo de unificação. E ao chegar a Curitiba, ele então é acolhido e começa a estudar na Federação Espírita do Paraná. Por lá ele vai permanecer por 18 anos, até se mudar para o Rio de Janeiro. Lá no Paraná, então, ele termina deixando o Exército, passa pelo Corpo de Bombeiros, mas não se identifica com aquele trabalho. E então vai trabalhar no cartório, como cartorário, e ao mesmo tempo se matricula na Escola Superior de Agronomia. Ele vai se formar como engenheiro agrônomo. Mas, dentro do cartório, ele começa a perceber que existe algo que é a grande influência da Igreja Católica, ainda nos negócios do Estado, apesar da República ser um Estado laico. Por isso, Ney Lobo chama ele de o paladino do Estado leigo, ou do Estado laico. Porque a partir desse momento que ele observa esse equívoco do Estado, através de leis que estão sendo propostas, que de certa forma favoreciam a Igreja Católica, até mesmo permitindo que ela influenciasse em tomada de decisões nas instâncias governamentais. Ele inicia um processo, começa a falar sobre isso, escrever sobre isso, e ele é processado, perde o emprego. Ele chega a ser condenado, que estava agindo contra as determinações do governo estadual, mas, recorrendo, ele vai ser absolvido. Mas sem emprego, ainda estudando, ele precisa, naquele momento inicial, sendo preso e tal, ele precisava de que alguém pagasse a fiança, né? Então, um companheiro chega e se oferece para cobrir aquele valor e o entrega uma firma comercial. E aí, então, ele começa a trabalhar no comércio e vai galgando cargos nessa firma. Ele se forma como agrônomo, mas ele não vai trabalhar diretamente nesse momento como agrônomo. Ele galga cargos nessa firma comercial. A sua transferência mais adiante para o Rio de Janeiro se dá por conta do trabalho, por conta da sua vida de negócios. Ele vai se transferir para o Rio de Janeiro em 1930, e nesse período, né, de 1912 a 1930, que ele esteve em Curitiba, que ele esteve na Federação Espírita do Paraná, ele chegou a ser presidente da Federação Espírita durante 6 mandatos. Ele inicia toda essa sua missão unificadora a partir do Paraná, onde ele percebe a necessidade de fortalecer a instituição federativa paranaense com a adesão das casas espíritas. Então, ele inicia todo um trabalho fortalecendo essa adesão às instituições, das instituições à Federação Espírita do Paraná. E ele mesmo, vindo para o Rio de Janeiro, continua ligado à Federação Espírita Paranaense, até porque ele se torna, né, presidente de honra da federação quando ele vem para o Rio de Janeiro e ele deixa a presidência da FEP por conta da mudança. Mas desde essa época, final da década de 20, ele já estava trabalhando para fortalecer o movimento espírita, porque ele percebia que era necessário a união dos espíritos.
para que fosse possível, que os espíritas e que o espiritismo prosseguisse. E aí tem um texto dele no Mundo Espírita, de maio de 1948, que eu queria dividir com vocês. Ele fez uma série de artigos com o título Unidade, Unificação, União. Unidade, unificação, união. Tem uma exclamação ao final. E aí ele começa o texto perguntando, né? A causa primordial do descontentamento de muitos, ensejando desentendimentos, separando os obreiros e enfraquecendo em vários setores a ação realizadora, é extraordinariamente complexa. Será ela originada pelo desamor entre nós? Será oriunda da falta de estudo aprofundado da doutrina? Porque o que se vivia naquele momento, aqui a gente já está na década de 40, né? Na década de 40, o que a gente vivia era um grupo de espíritos, uma parte dos espíritas, entendendo que era necessário fortalecer a união das instituições espíritas para que o espiritismo se fortalecesse enquanto religião. Esse momento é o momento da terceira fase de divulgação do espiritismo, como assinala Allan Kardec, lá na Revista Espírita. A fase onde o espiritismo vai tomando assento, né, vai sendo reconhecido de forma oficial enquanto instituição. Então, ainda havia dissensões, ainda havia algumas brigas entre as pessoas, entre os espíritas, entendendo que teria que ser de uma maneira, outros de outra forma. Todos sabiam da necessidade da união, mas ainda tinha dificuldade de saber como que ia acontecer. E ele pergunta, o que origina? Será o desamor? Será a falta de estudo da doutrina espírita? Será a ansiedade? Será o egoísmo? Será a falta de humildade espiritual? E ele fala, cada um tem o direito de responder o que quiser, mas, a nosso ver, a complexidade da causa que vem consumindo tantas energias físicas e espirituais se resume na palavra ignorância. Olha a visão de Luís de Vasconcelos. Ele dizia que a ignorância, a falta de conhecimento, né, é fonte do desamor, da vaidade, do orgulho, da ambição de posse, da inveja, da rivalidade, do egoísmo, das mais lamentáveis deficiências que vivem em nós e que nos compelem à prática de atos que são a negação daquilo que pregamos. A ignorância não nos permite o exame claro do que se oferece à nossa apreciação. Então, ele dizia o seguinte, que como nós não sabemos exatamente o que era essa união entre os espíritos, como se deveria ser essa união dos espíritas, essa ignorância de saber como deveria se dar esse processo, está registrado, né, no artigo do Mundo Espírita, nós, como não ainda temos resignação, paciência, humildade, como nos falta caridade, amor, a gente não consegue ter atos, ter ações que sejam ações alimentadas pelo amor. E aí, no final, a gente termina transferindo para outros, para dirigentes, para instituições, o nosso desagrado. Mas, segundo Luís de Vasconcelos, o que está na raiz das dificuldades que enfrentava o movimento espírita na década de 40, até a década de 40, estamos falando de 1948, antes do Pacto Áureo, estava na base da falta de entendimento do que é unificar, do que é unir os espíritas. Será que a gente ainda tem essa dificuldade hoje, em 2022? 70 anos depois, mais de 70 anos depois dos escritos de Luís de Vasconcelos?
Será que ainda nos deixamos levar pela ignorância do que efetivamente é a unificação, do que efetivamente é a união entre os espíritas, e deixamos falar mais alto nosso ego, nosso orgulho, nosso apego ao poder, a possibilidade de mando, e terminamos nos colocando na posição de detratores do movimento espírita, na posição daqueles que procuram fazer outras construções em paralelo ao movimento que está sendo construído. E aí tem um aprendizado que nós temos que ter com Luiz de Vasconcelos, que é fundamental. Luiz de Vasconcelos acreditava que era necessário que cada estado tivesse a sua federação espírita, a qual seriam adesas às casas espíritas, e que essas federações deveriam ser adesas à Federação Espírita Brasileira, que havia sido constituída com o propósito de se tornar a casa máter do espiritismo no Brasil, num modelo que ele acreditava que deveria ser de confederação, onde as diversas instituições federativas estaduais estariam lado a lado nesse trabalho de construção. Assim pensavam também outras federativas, principalmente as federativas do sul do país. Ele depois muda esse modelo de pensamento quando conversa com o presidente da FEB e termina percebendo que era necessária uma outra forma de pensar, mas que, embora não fosse uma confederação, e sim uma federação, a sede dessa federação talvez fosse um conselho consultivo, um conselho gestor, e não a diretoria da Federativa Brasileira. Mas o ensinamento dele que eu quero trazer para nós agora é o seguinte. Em 1926, é fundada no Rio de Janeiro a Liga Espírita do Brasil. A Liga Espírita do Brasil é a antecessora, é a raiz, uma das raízes do nosso CERJ. Sim, quando essa instituição é construída, lá em 1926, ela tinha o objetivo também de congregar as instituições espíritas do Brasil. Porque havia espíritas que não entendiam, que não concordavam com o modelo que era proposto pela FEB, então, para esse processo de unificação e união dos espíritas. E aí, então, parte desses irmãos se reúnem na Liga Espírita do Brasil. E olha que interessante. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Luiz de Vasconcelos vai atuar na Liga Espírita. Porque ele descreve a todo momento que a Federação Espírita Brasileira e a Liga Espírita estão ambas trabalhando pelo mesmo objetivo. Estão ambas buscando, da mesma forma, o caminho da união. E aí, então, ele escreve lá no Mundo Espírita, em 1949, ainda antes do Pacto Áureo, num texto intitulado A Caminho da União, e depois um texto chamado Congraçamento, justamente qual a ideia dele nesse momento. Por que ele está ali na Liga Espírita do Brasil, onde ele se torna vice-presidente até, mostrando como que ele constrói esse processo de unificação. Através dessa percepção de que é necessário trabalhar o amor que fomenta a união entre os espíritas. Então ele diz o seguinte, há cerca de 3 anos que tem uma aproximação mais estreita entre a Federação Espírita Brasileira e a Liga Espírita do Brasil. Então ele desejava fortalecer a união entre as duas instituições. E aí ele procura Aurino Souto, presidente da Liga, procura Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele, então, propõe o início de conversas, propõe
a ideia da criação de um conselho e propõe que a Liga se tornaria adesa à Federação Espírita Brasileira e seria a representante das instituições espíritas do então Distrito Federal. E essas instituições, então, não estariam mais adesas à FEB, mas sim a um conselho através da Liga Espírita do Brasil. Olha que interessante. A proposta de Lins de Vasconcelos já é a proposta que temos, a proposta de estrutura que temos no nosso movimento espírita hoje. Então, se temos esse modelo hoje, devemos muito a Lins de Vasconcelos, que já trazia, ninguém sabe de onde, essa ideia de que era necessário este modelo, um modelo em rede, um modelo de participação, um modelo de presença das diversas federativas representando as casas espíritas junto a um conselho maior. Ele prossegue nesse processo, mostrando que, embora naquela época isso não tenha caminhado por conta das interferências daqueles companheiros que não desejam que se caminhe, como ele fala no texto dele, em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento isso vai acontecer. E esse momento será em outubro de 1949. Estava acontecendo no Rio de Janeiro o Congresso Espírita Pan-Americano e havia no Rio de Janeiro a presença de representantes de vários estados. E aí, esses companheiros resolvem se reunir numa ideia que já vinha sendo construída desde 48, quando houve o Congresso de Unificação, Congresso Brasileiro de Unificação, congresso da qual Liga e FEB não promoveram, não participaram. E agora, no Congresso Pan-Americano, esses companheiros se sentam, conversam, buscam as representações da Liga e da Federação Espírita Brasileira e juntos constroem a ideia do Conselho Federativo Nacional, que é o órgão que efetivamente reúne as federativas espíritas estaduais, sob a presidência da FEB, mas onde cada estado tem a sua representação. Podemos perceber, então, que esse trabalho, que esse modelo, que essa estrutura foi construída, foi pensada a partir do trabalho e da ação do nosso Lins de Vasconcelos. Num dos capítulos, talvez o mais importante da sua tarefa nessa encarnação, que é a tarefa da unificação dos espíritas. Outro capítulo, extremamente importante, nós não podemos deixar de falar hoje, é o do espírita verdadeiro cristão. Lembra da descrição lá do início, quando a gente fala dele ser verdadeiro espírito, verdadeiro cristão, ser bom, ser caridoso, ser filantropo. É isso. O nosso Lins de Vasconcelos, ele era descrito por Francisco Raitani da seguinte maneira: para Arthur Lins de Vasconcelos, a pobreza foi a prova da paciência e resignação. Ele soube ter paciência, estar resignado e construir e conquistar o que viria depois. E a riqueza? Prova da caridade e abnegação. Por quê? Porque pobre nunca se lastimou, rico nunca se orgulhou. O professor Ney Lobo fala sobre essa relação de Lins de Vasconcelos com a riqueza, com a fortuna que ele vai construir. Por conta dos cargos que ele assume na Fundação Comercial, onde ele termina se tornando sócio, mas também pela Companhia de Pinheiros, né? Ele cria uma firma aí, utilizando o seu conhecimento como engenheiro agrônomo, né?
em torno da produção de madeira e tudo mais, e ele se torna rico. Se torna rico, e o que ele vai fazer com isso? O que ele faz com essa fortuna? Em nenhum momento ele se orgulha dessa riqueza, em nenhum momento ele deixa que seja apenas o acúmulo inativo dos bens. Existe toda uma série de ações sociais que ele vai desenvolver, que ele vai desempenhar, sendo que ao final da sua vida, quando ele desencarna, ele estava justamente à frente da diretoria de ação, de atividade social da Federação Espírita. Ele vai percebendo a necessidade da ampla ação social que o Espiritismo deve realizar. É necessário realizar uma ação social. Por quê? Porque ele diz para a gente, né, que a base, a maior força realizadora que nós temos é o amor. É o amor. Que tudo que nós devemos realizar deve tomar por base o amor. Que é esse amor que deve nos mover, espíritas que somos. Espíritas que somos. E aí, então, através dessa ideia, dessa proposta de ação social, é que o nosso Lins Vasconcelos constrói toda uma série de ações no campo social. Quando nós pegamos a sua biografia aqui do professor Ney Lobo e lemos o capítulo que ele chama de filantropia, nós temos vários itens. Ele fala sobre o acolhimento das crianças extraviadas na rebelião do Contestado, que aconteceu lá no Paraná, no sul do país, isso em 1914. Ele fala do apoio à Sociedade Protetora dos Pobres. Ele fala da ação da Federação Espírita do Paraná na gripe espanhola. Sim, lembra da gripe espanhola? 1918. Ele já estava há 6 anos espírita na Federação Espírita do Paraná. Ele cria a chamada Bolsa de Trabalho. Ele faz trabalhos e ações de amparo à infância e à velhice. Ele chega a ser nomeado diretor do Serviço de Proteção aos Animais. Cria abrigos, cria lares, cria um hospital, que é o Sanatório Bom Retiro, onde está sepultado seu corpo. Ele desejou que seu corpo fosse levado e fosse sepultado no Sanatório Bom Retiro, hoje Hospital Espírita, Hospital Psiquiátrico Bom Retiro. Então é todo um capítulo imenso da sua vida, onde ele vai organizando, detalhando de que forma a sua riqueza deve ser bem empregada. Espírita, homem de caridade, porque, afinal de contas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Fora da caridade não há salvação. Era necessário ser espírita, mesmo frente à fortuna. Mesmo frente à fortuna. Ele auxilia a instituições espíritas, a casas espíritas de vários lugares do país, para que elas consigam se organizar, se estruturar, se tornarem mais um ponto de luz. Várias casas recebem ajuda financeira de Lins Vasconcelos. O nosso CERJ, o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, possui uma sede, a Rua dos Inválidos, 182. Prédio esse, doado por Lins Vasconcelos, a nossa instituição. Então é necessário render nossa homenagem também a essa visão de que a ação social, seja diretamente ao enfermo, ao necessitado, ao pobre, aos animais, mas também às instituições que necessitavam de suporte econômico-financeiro para
que nós conseguíssemos ter casas espíritas no nosso país, ocorresse. E esse suporte que Lins Vasconcelos oferece para as casas espíritas está associado a um terceiro capítulo que nós queremos trazer na vida desse homem, na vida de Lins Vasconcelos, que é o capítulo da propaganda espírita. Sim, a propaganda, a divulgação do espiritismo. Esse era um item que ele era extremamente, com o qual ele era extremamente cuidadoso. Nós temos um dos textos do Mundo Espírita, onde ele fala da propaganda, da boa propaganda. É o título do texto dele no Mundo Espírita, em 1950. Ele fala, né, que a doutrina espírita é uma revelação divina de caráter contínuo e eminentemente progressivo e progressista. Sua extensão e profundidade aumentarão sempre, incoercivelmente, interminavelmente. É a leitura clara do texto kardeciano. A doutrina espírita é uma revelação de caráter contínuo, que crescerá sempre. Nós sempre estaremos vendo maior campo de trabalho, maior campo de ação, e até mesmo mais conhecimentos e mais aprofundamento dos conhecimentos doutrinários. Ou seja, sua extensão e profundidade aumentarão sempre. Sempre. Pensando desse modo, diz Lins Vasconcelos, em harmonia com o pensamento do Cristo e de Kardec, todos os espíritas têm o dever, com D maiúsculo, de melhorar o padrão da propaganda dos princípios salutares do espiritismo. Veja só, todos os espíritas têm o dever de melhorar o padrão da propaganda dos princípios salutares do espiritismo, evitando por todos os meios, porém, com amor, carinho e abnegação. Olha o verdadeiro espírita. Temos que evitar por todos os meios, porém, com amor, carinho e abnegação, a adoção de práticas exteriores, de formalismos, de rituais pragmatísticas, ídolos, imagens quaisquer, a fim de não caírem nos mesmos erros das religiões estáticas. Se preocupa com ritualismos pomposos, abandonando o principal, que é a reforma e a elevação espiritual das almas. Olha que parágrafo fabuloso. Nós, espíritas, temos como dever melhorar a propaganda do espiritismo. O amor, carinho e abnegação, devemos mostrar que não nos cabe um modelo de propaganda baseado em questões materiais, ritualísticas. Mas é uma propaganda que tem que estar alinhada com a reforma e elevação espiritual das almas. E ele traz uma frase que deveria estar como lema de toda a área de comunicação social espírita, de estudo espírita no nosso país. A boa propaganda é a que prepara, instrui, educa, elucida. A boa propaganda é a que prepara, instrui, educa, elucida. É urgente e de bom alvitre trabalhar com amor pela boa propaganda. E aí, então, ele atua diretamente na imprensa espírita. Ele escreve diversos artigos, publicados principalmente no Mundo Espírita, mas também em outras revistas, em outros periódicos. Ele é orador, então ele visita, fala, vai a conferências, ele propõe e acha muito bom a existência dos congressos, porque é onde se abre possibilidade, se abre oportunidade de falar de espiritismo, mesmo a quem não é espírita. E auxilia diretamente a fundação de casas espíritas. E é essa ideia dele de propaganda,
a necessidade de ir até onde for necessário para resgatar o que é necessário sobre o espiritismo, junto com a sua ideia de unificação, que vão fazer com que ele componha o grupo da Caravana da Fraternidade. Logo após o Pacto Áureo, ele e vários companheiros, incluindo Leopoldo Machado, organizam uma caravana que viaja em 40 dias por 11 estados do país, levando a divulgação, a propaganda do que é o Pacto Áureo. Qual a ideia do que realmente é a unificação, acabando com aquela ignorância que ele diz que é a raiz dos desentendimentos em torno do processo de unificação, auxiliando a fundação de federativas em vários estados. Até o final, esse homem estava diretamente relacionado às suas tarefas primordiais: a unificação, a ação social e a propaganda espírita. Até o final. Ele desencarna, como falamos, em 21 de março de 1952. E seu último texto, chamado A Despedida de Lins de Vasconcelos, foi publicado posteriormente também no Mundo Espírita. E ele terminou de escrever às 4 horas da manhã do dia 21 de março de 52. Ele sabia que ele havia recebido uma moratória. Os amigos espirituais o orientam e falam sobre isso quando ele vai visitar Chico Xavier. Então, a presença de vários espíritos, a sua irmã mais velha, que era uma sua mentora, Emmanuel, e outros espíritos relacionados ao movimento espírita, fizeram questão de dizer a ele que ele havia ganho uma moratória para que pudesse dar conta de sua tarefa. Ele sofreu um ataque cardíaco em 1941, em agosto de 41. Não morreu. Viveu depois as dificuldades da doença cardíaca na década de 40 do nosso país. Mas vai poder realizar todas essas viagens, todos esses movimentos, toda essa propaganda e essa ação social necessárias. Trabalha incansavelmente pela unificação. E, na madrugada de 21 de março de 52, ele escreve: sinto que a resistência do meu coração está diminuindo assustadoramente. As manifestações de cansaço que sentia ao andar e que me obrigavam a parar, de quando em quando, em meus passeios ou ligeiras caminhadas, aumentaram muito nesses últimos tempos. Ele fala do que vem trazendo para ele aborrecimentos, decepções, que alguns pseudo-amigos causaram. Fala de uma devastação espiritual que termina também por causar danos ao coração de qualquer um de nós. Fala da necessidade de botar muitos travesseiros para conseguir se deitar na cama, é insuficiência cardíaca. Fala de ter que parar a cada 40 ou 50 passos, pegar um automóvel para andar 2 quadras. E fala também de que ele não contava para sua esposa Nena todas as dificuldades que estava passando para poupá-la. E ele fala: não há palavras para expressar esse estado de alma. Querer realizar uma obra imensa, possuir os recursos para levá-la a termo, ter desprendimento, entusiasmo, coragem e amor para vê-la efetivada, e, infelizmente, não poder fazê-lo, é uma nova modalidade de suplício que não deseja ninguém, principalmente padecendo de angina pectoris, a mão de ferro a comprimir a cada instante o coração. Mas paciência. A resignação na dor
E no momento da suprema prova, é o que me cabe ter, amparado por Jesus e por aqueles que, em muitas ocasiões, se utilizaram de mim para praticar o bem neste vale de lágrimas e angústias. Ele fala sobre a moratória que ele recebeu, fala das recomendações que ele está deixando para companheiros do movimento espírita, por conta da administração dos bens que ele deixa, fala da necessidade de aplicar esses bens em obras de educação e assistência social ao Colégio Lins de Vasconcelos, que foi fundado por ele, a necessidade de amparar a maternidade e a infância no nosso país. Fala que os bens que ele deixa ultrapassam os cálculos dos confrades mais otimistas, ou seja, é uma fortuna incalculável. Fala da ação dele no trabalho, no Departamento de Assistência Social da FEB, que ele era o diretor no momento. Ele vai descrevendo, então, uma série de orientações à sua esposa, aos seus amigos, a questão das doações necessárias a diversas instituições assistenciais. E aí, ele chega ao final do seu texto, nós vamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Não tenho medo do que chamamos morte, mas não gostaria de partir sem deixar as coisas em ordem. Isso me atormenta mais do que o fenômeno da morte em si mesmo. O que ora estou escrevendo é uma espécie de despedida, sem tempo de meditar. Vou lançando os pensamentos como se estivesse conversando com os companheiros que vão ficar. Não há tempo para fazer literatura nem corrigir nada. Cada um desculpará os erros, as repetições de palavras, o desalinho das frases. São 3 madrugadas que se foram. Terei tempo de prosseguir? São 4 horas. Vou repousar. Se não tiver essa aventura, até breve. Lins de Vasconcelos está lá, no outro mundo. Sendo responsável, um dos responsáveis pelo nosso grande trabalho de unificação do movimento espírita no nosso país. Ligado diretamente à Federação Espírita do Paraná e ao CERJ, sabemos da nossa gratidão, sabemos da nossa dívida de amor para com Lins de Vasconcelos, nosso patrono. CERJ, que é a Casa de Lins de Vasconcelos, a Casa Máter do Espiritismo no Rio de Janeiro, hoje está aqui homenageando, dizendo muito obrigado a Lins de Vasconcelos. E que a nossa forma de expressar a nossa gratidão seja através da boa propaganda da doutrina espírita, que através do nosso exemplo, das nossas ações, possamos fortalecer essas 3 linhas de trabalho de Lins de Vasconcelos. A unificação, a necessidade da união dos espíritas. Eu posso não concordar com a forma como esta casa ou aquela outra, essa federativa ou aquela outra realiza sua ação, mas eu preciso me lembrar que é preciso estar reunido, unido, buscando de que maneira nós podemos reunir, discutir diferenças e construir planos novos em comum. A outra linha é a linha da ação social. Num Brasil que vai ainda vivendo os momentos da pandemia, onde temos um número imenso de desempregados, de pessoas com fome, de pessoas desabrigadas, qual o nosso papel, espíritas que somos, na grande obra da ação social que é necessária? E a propaganda. A propaganda espírita, que não é violenta, que não está baseada no materialismo, nos rituais, mas sim na proposta da caridade, na proposta da reforma moral. E conhecer o espiritismo, porque a propaganda é aquela que instrui, educa, elucida, enfim, que transforma. Obrigado, Lins de Vasconcelos.
E para finalizar, façamos a nossa prece. Pai amado, que és bom, como dizia o Mestre Jesus, percebemos a tua bondade, Pai, por ter nos enviado o espírito de Lins de Vasconcelos. Essa encarnação que durou 60 anos, mas que foi extremamente venturosa. Agradecemos o legado de Lins de Vasconcelos para todos nós. Porque se estamos aqui hoje, tendo a possibilidade de estudar no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é porque tivemos Lins de Vasconcelos. Que esse espírito, essa semana onde comemoramos sua desencarnação e sua reencarnação, posto que uma é 27 de março e a outra é 21 de março, que ele possa receber todo o banho de amor que desejamos verter sobre ele. Que ele possa ouvir, saindo do fundo dos nossos corações, uma só palavra. Obrigado. Obrigado, querido amigo Lins Vasconcelos. Graças a Deus. Muito obrigado por todos vocês. Uma ótima noite e até nosso próximo encontro. Boa noite e até nosso próximo encontro.